Hoje, então, retornamos ao estudo sequencial do Apocalipse. Vamos falar hoje sobre as duas bestas do Apocalipse, amém? Duas bestas? Sim, duas bestas. Não é uma besta, mas são duas bestas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, eu vou ler aqui o capítulo todo, para que a gente possa nos situarmos aqui dentro do contexto onde João teve essa visão sobre as duas bestas do Apocalipse. E ele relatou esta visão no capítulo, ficou relatada, escrita no capítulo 13 do livro das Revelações. E diz assim, olha: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender
a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Amém? Vamos orar? Deus, somos total e inteiramente dependentes do Teu Espírito Santo para compreendermos e aplicarmos os ensinos da Tua Palavra ao nosso coração, Pai. Sabemos que Tu não deixou um livro cheio de códigos, de enigmas indecifráveis, mas Tu deixou a Tua santa, doce e gloriosa Palavra tão clara, limpa, nítida como cristal, para que nós pudéssemos entendê-la. E quem tem habitação do Espírito Santo pode compreender, pedindo a Ti com humildade a sabedoria necessária para entendê-la, Pai. Eu Te agradeço pelo pouquinho que me foi revelado, que é suficiente para que eu entenda que Jesus é meu Salvador e que dele eu dependente sou, que eu sou pecador e dele dependo para a minha salvação. Obrigado, Pai, porque o pouco que me foi revelado me alcançou para a salvação, me deu essa condição de entender, ó Pai, um pouco daquilo que o Seu Filho fez por nós na cruz. Agora, Senhor, pedimos a Ti, ainda que nos revele mais e mais da Tua Palavra, Pai, para que possamos transmiti-la, para que possamos ensiná-la, para que possamos levar outros a terem também essa mesma compreensão e levarmos a Tua igreja, Teu povo, Pai, a adotar uma atitude de perseverança, de vigilância, Pai, de cuidado e de atenção para com esses últimos tempos que nós estamos vivendo aqui na terra. É por isso que nós pedimos ao Teu Santo Espírito que venha nos direcionar, nos conduzir no ensinamento desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 13 do livro do Apocalipse, que nós estamos estudando nessa manhã, é um dos capítulos do Apocalipse mais difíceis de serem interpretados. A maioria dos teólogos tem várias posições e opiniões com relação a alguns detalhes desse capítulo. Mas de antemão a gente quer dizer aqui que nenhum desses detalhes de difícil interpretação interfere na nossa salvação. Importante de tudo, queridos, é nós sabermos que estamos salvos, nós temos um Salvador que através da sua morte perdoou-nos de todos os nossos pecados, que todos nós somos pecadores e dependemos dessa salvação, desse Salvador que deu a vida por nós, e que aceitando o seu perdão que nos é oferecido na cruz, nós temos a salvação de todos os nossos pecados, amém? Sabendo isso, queridos, estamos salvos, aceitando o perdão de Cristo, e tudo isso já seria suficiente para nós. Mas para que possamos saber viver nesse mundo aqui, enquanto nós aguardamos a nossa redenção final, para nós estarmos nos portando com vigilância, precisamos também entender alguma coisa que o Espírito Santo nos fala além disso, sobre como nós devemos nos portar nesse mundo. E a época que nós estamos vivendo agora é uma época de extrema vigilância, é uma época de extremo cuidado, é uma época de extrema atenção, porque nós estamos vivendo nesses dias o cumprimento de muitas coisas que estão escritas na Bíblia, e principalmente no livro do Apocalipse, amém? Nós temos dado muita ênfase nesses últimos dias, e o mundo também tem procurado respostas acerca de questões como o arrebatamento da igreja, grande tribulação, anticristo e muitas outras profecias e fatos que estão escritos na Bíblia. Por que toda essa atenção de repente nesse atual momento que nós estamos vivendo? Porque
este atual momento que nós estamos vivendo mostra que todos os sinais do fim já estão se cumprindo, que todas as profecias que foram preditas a respeito do final dos tempos estão claras, visíveis e patentes aos nossos olhos nos dias atuais. Amém ou não? Vocês podem ver os sinais se cumprindo nos nossos dias? O mundo está clamando por um líder, alguém que venha botar ordem nesta casa chamada planeta Terra, alguém que possa botar a economia em ordem, alguém que possa resolver os problemas políticos, alguém que possa resolver o problema da fome, a escassez da água, o problema do clima. São questões que envolvem o planeta inteiro. Para os irmãos terem uma ideia, saiu uma matéria essa semana dizendo que na Coreia do Norte 1 quilo de banana já está sendo vendido a $45. Você sabe o que é isto? É você ir no mercado comprar 1 quilo de banana por cerca de 225. O que seria isso senão a fome predita pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, onde ele disse que nos últimos dias nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestilências em vários lugares. Mas que era para nós não estar espantados, porque tudo isso seria apenas o princípio das dores. Aquele tempo em que a mulher grávida está à espera do seu bebê, que ela dará à luz. E à medida que ela espera, as contrações, as dores do parto vão aumentando em intensidade e frequência, até chegar o momento de dar à luz. Nós estamos esperando o momento do nascimento do sol da justiça neste mundo. E enquanto ele não vem, nós estamos sofrendo as dores do parto, o princípio das dores. E essas dores têm aumentado à medida que vai se aproximando o momento do sol da justiça nascer neste mundo. Amém? Você pode notar isso? Esses sinais no mundo, os sinais na natureza. Cada dia mais nós temos visto sinais aumentarem com frequência. As superluas de sangue têm aumentado, se tornado mais frequente nesses últimos tempos. Terremotos e enchentes, como tem acontecido enchentes em vários lugares. Crateras se abrindo no meio da rua em vários países do mundo. Vocês já viram isso? Crateras que se abrem do nada. Vulcões têm entrado em erupção. A natureza parece que está toda, parece não, ela está toda desordenada. A natureza está toda bagunçada. A Bíblia diz no capítulo 18 do livro de Romanos, que a natureza geme, aguardando o tempo da sua redenção. A natureza tem gemido por causa dos desmanzelos do homem, por causa da crueldade humana, que por causa da sede de adquirir riquezas, tem sacrificado a natureza que Deus criou. E a natureza geme, assim como nós estamos gemendo, com dores de parto, aguardando o nascimento do sol da justiça nesse mundo. A natureza tem gemido também, aguardando o dia da sua redenção. E este gemido, essa dor da natureza, da mesma forma como as nossas dores vão aumentando, essas dores da natureza estarão aumentando, até que chegará um ponto em que nós veremos todos aqueles flagelos do Apocalipse, aqueles flagelos descritos nas 7 trombetas, aqueles flagelos descritos nas 7 taças da ira, sendo derramadas sobre a terra. É o grito da natureza, é a natureza clamando, a lua e o sol se transformando em sangue, os rios também se transformando, as águas dos rios se transformando em sangue. Por quê? É a resposta de Deus ao homem, é a resposta da natureza ao homem. Vocês não gostam de sangue? Vocês não têm derramado o sangue dos santos inocentes desde o princípio do mundo até aqui?
pois agora vocês terão sangue em abundância, sangue na lua, sangue na água, vocês vão estar fartos de sangue. As estrelas caindo do céu, o sol se escurecendo, à medida em que vai se aproximando o grande dia do Senhor. E no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós vemos o aparecimento do homem da iniquidade, do filho da perdição, que o apóstolo Paulo também menciona ele no capítulo 5 do livro da carta escrita aos Tessalonicenses, falando que haveria de aparecer esse iníquo, esse filho da perdição, esse homem do pecado, que ali é descrito como o anticristo, aquele que se opõe contra Cristo e contra tudo o que se refere a Cristo e contra os cristãos. Esse homem que há de aparecer a qualquer momento, e eu creio que ele já existe, já está no mundo, de acordo com o desenrolar da história, eu creio que ele já está no mundo, só faltando um momento de aparecer. E na hora que ele surgir, ele será um líder que vai agregar a ele os poderes políticos, econômicos e religiosos. Ele vai fazer com que todas as nações reconheçam ele como grande líder mundial, que vai botar ordem na casa, que a esta altura estará mais bagunçada do que já está, mais bagunçada do que nunca. E no capítulo 13 do livro do Apocalipse, João vê este homem aparecer, e ele diz, nos versículos finais desse capítulo: aqui está a sabedoria, aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou do anticristo, pois é número de homem, seu número é 666. 666 é um número simbólico, como nós temos no livro do Apocalipse muitos simbolismos, muitas simbologias, principalmente nos números. É bom lembrar, frisar, que o livro do Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, que era uma ilha de presidiários, onde ele estava cumprindo pena. Ele já era de uma idade avançada, estava cumprindo pena ali junto com outros prisioneiros que quebravam pedras nessa ilha rochosa de nome Patmos, para que através dessas pedras ali quebradas pelos prisioneiros, o imperador pudesse ali construir seus monumentos megalomaníacos em Roma. E João então tem essa visão, uma visão que talvez ele entendesse que era para aqueles dias atuais, e parte se cumpriu naqueles dias atuais, partes se cumprem ainda hoje, e partes ainda se cumprirão. E eu tenho certeza que ali ele estava vendo o anticristo, a besta, como Nero César e o Império Romano. O número 666 representa uma tentativa do homem ser Deus. O número 6, repetido 3 vezes, é o homem tentando ser Deus, o homem tentando ser Deus e não conseguindo, o homem voltando a tentar ser Deus e não conseguindo. É o homem tentando alcançar Deus, ser como Deus, como Lúcifer desejou desde o princípio. Nós sabemos que a queda de Lúcifer, juntamente com ele a terça parte dos anjos, se deu ao desejo dele querer ser como Deus, ao desejo dele ser como Deus. Ali começou o pecado no coração de Lúcifer. Ele que era um querubim ungido, um anjo de luz,
foi arremetido da terra, arremessado da terra, dos céus à terra, junto com a terça parte dos anjos que também se rebelaram com ele. De lá para cá, Satanás em tudo quer imitar Deus. Se Deus recebe adoração, ele deseja também receber adoração. Se Deus recebe entrega de vidas, ele quer receber também entrega de vidas a ele. Se Deus comanda o mundo, o universo, ele quer também fazer a parte dele comandando os seus adeptos. Tudo o que se refere a Deus, Satanás deseja para si. E na Bíblia nós sabemos que os números têm uma simbologia. O número 7 representa a perfeição. Por que o número 7 representa a perfeição? Porque é a soma do número 4 e do número 3. O número 3 representa a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o número 4 representa a totalidade dos 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. 4 na Bíblia representa a totalidade, 3 representa a divindade. Somados os dois, 4 e 3, resulta 7, que quer dizer a totalidade da perfeição divina, a plenitude da perfeição divina. O número 7, por isso que o número 7 representa a perfeição. Já o número 6 é um número mais próximo do 7, ou seja, é a tentativa de ser parecido com Deus, porque Lúcifer, ele deseja ser como Deus, e ele, não podendo ter nele a perfeição, representada pelo número 7, escolheu o número 6. O 6 representa o homem, que não é perfeito, o homem que tenta chegar à perfeição, e o número que tenta chegar a ser 7, mas permanece sempre 6, 666. E esse número, 666, ao longo dos séculos, várias correntes teológicas já tentou interpretar quem é afinal esse 666. Nos primeiros séculos da igreja cristã, acreditava-se que era o imperador Nero César, porque existe uma linha de interpretação da Bíblia que acredita que a Bíblia tem códigos que são decifrados através da soma de números. Por exemplo, somando esse número com aquele, vai dar o resultado de um código que está oculto na Bíblia. Mas a Bíblia não é feita de códigos decifráveis ou indecifráveis. A linguagem da Bíblia é clara, a Bíblia se explica por ela própria, e a Bíblia não contém códigos enigmáticos, não. Deus não deixou códigos escondidos através dos números na Bíblia. Ele deixou sim números representativos, mas não números que tipificam códigos indecifráveis. A Cabala Mística, não sei se você já ouviu falar isso, Cabala Mística é uma linha de interpretação que utiliza muito esses códigos através de números. E desde os primórdios da igreja cristã, as pessoas, baseadas nesse versículo 12, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, já tentaram, através de cálculos, tentar descobrir quem é a besta, quem é o anticristo. Nos primeiros séculos acreditava-se que era Nero César, o imperador romano, pois a soma das letras do seu nome, representadas por algarismos romanos, davam exatamente o número 666. A somatória das letras tipificadas por algarismos romanos davam na sua soma exatamente o número 666. Daí que nos primeiros séculos da igreja cristã acreditava-se que o anticristo era Nero César. Mas o anticristo não, mas Nero não é o anticristo, mas sim um
anticristo. Como já tem aparecido vários anticristos no mundo, como o próprio apóstolo João fala, que já há muitos no mundo que têm aparecido como anticristo. Vou dar alguns exemplos. Adolf Hitler foi um anticristo, perseguiu os judeus, queria receber a adoração para si, tinha uma marca, a marca da suástica. Podemos dizer que Adolf Hitler foi um anticristo. Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung, governantes totalitaristas, que oprimiram e mataram muitas pessoas, eram anticristos. Mas o anticristo mais terrível, descrito aqui no capítulo 13 do Apocalipse, como uma besta, ou um monstro, que emerge, que surge do mar, está para aparecer ainda. A primeira besta, que João contempla, ele vê ela saindo do mar. Que é isso, pastor? Quer dizer que o mundo vai ser governado por um monstro marinho, com 7 cabeças e 10 chifres. Que monstro terrível é esse, pastor, que vai sair do mar? Espera aí, não se esqueça nunca, jamais, que o livro do Apocalipse contém alegorias, símbolos, tipificando coisas e homens. Não é algo para você interpretar literalmente, pensar assim, bom, o governante mundial vai ser um monstro, 7 cabeças e 10 chifres, que vai surgir assim no meio do mar. Vamos interpretar essa alegoria. Cabeças, na Bíblia, representa líderes. Chifres representa poder. O anticristo vai aparecer no meio de 7 líderes, talvez, com certeza, 7 grandes líderes mundiais. Desses 7, vão eleger um, que terá 10 chifres, ou 10 poderes. Poder sobre 10 regiões do mundo. Ele vai dividir o mundo em regiões administrativas. Essas são os 10 chifres do anticristo. Podemos até imaginar que a ponta de um chifre será a América do Norte, outra ponta América Central, outra ponta do chifre América do Sul, outra ponta do chifre Europa, outra ponta do chifre Ásia, outra ponta do chifre Oceania, outra ponta do chifre parte oriental da Ásia, África. Ele vai dividir a terra em 10 regiões administrativas, que serão seus 10 chifres. E ele surgirá no meio de 7 cabeças, 7 líderes. E quando a Bíblia fala de mar, está representando povos, gentes, nações. E o mar também representa caos, confusão, burburinho. Ou seja, o anticristo vai aparecer no meio de 7 líderes, no meio de um mundo em confusão, no meio de um mundo caótico, no meio de um mundo em burburinho, onde esses líderes vão se reunir e vão aclamar um que vai trazer aparentemente solução política e econômica para o mundo. E o detalhe seguinte, que nós vemos no capítulo 13 do livro do Apocalipse, é que além dessa besta que surge do meio do mar, mar significa o que mesmo? Nações, povos, países, em meio de confusão, caos,
burburinho. Então, este líder surge desse meio. Tem 7 cabeças, são 7 líderes mundiais, e 10 chifres, que são 10 regiões administrativas da terra. E detalhe, João viu não só essa besta, esse anticristo, cujo poder a ele foi dado pelo dragão. O dragão aqui representa Satanás. Queridos, eu falei agora há pouco que Satanás ele quer imitar Deus em tudo, não é verdade? Se Deus tem a trindade divina, Satanás também vai querer ter a sua trindade satânica. E a trindade satânica será formada por quem? Pelo dragão, que é Satanás, representando o Pai, Deus. Pela besta que surge do mar, que é o anticristo, representando o quê? Jesus Cristo, porque ele é contra Cristo, é o anticristo. Anticristo significa contra Cristo, contra tudo que se diz respeito ao Cristo. E o terceiro elemento dessa trindade satânica, quem será? A besta que emerge da terra. Terra representa povos, povos reunidos. E o que reúne os povos nessa terra é a religião. A religião reúne vários povos. Então a besta que emerge da terra significa um líder mundial que surge do meio da reunião dos povos. E o que reúne os povos nessa terra? Religião. Religião reúne povos de diversos países, diversas nações, diversas cores, etnias, classes, condições sociais. E quem será esta besta ou esse outro líder que surge do meio da terra, que vai apoiar a primeira besta que surgiu do mar? Estão entendendo até aí? Que vai exatamente pedir para que todos os povos adorem aquela besta que surgiu do mar, que é o anticristo. Quem é esse terceiro integrante da trindade satânica? Um líder religioso. Estão junto comigo? Um líder religioso. Isto fará com que o anticristo tenha a sua trindade satânica, formado pelo dragão representando o Pai, formado pela besta que surge do mar, representando o anticristo, e formada também pela besta que surge da terra, que é o falso profeta. Então aí nós temos a trindade satânica formada. O dragão, que é Satanás, o próprio Satanás. A besta que surge do mar, que é o anticristo, que terá poderes dados pelo dragão, pelo próprio Satanás, e vai chegar uma hora que o próprio Satanás vai incorporar ele. Depois dele ter sido morto, ele vai reviver. E aí será o próprio Satanás no corpo dele, todinho. E junto com Satanás, o anticristo, um terceiro elemento se levanta na terra, no meio dos povos, que será um falso profeta, o falso profeta. E esse falso profeta, que será um líder religioso, agregando em si mesmo todas as religiões, todas. No falso profeta estará representada ali junto com ele religião judaica, religião cristã, religião islamismo, todas as religiões, budismo, hinduísmo, messianismo, todas as religiões estarão representadas por esse falso profeta. E esse falso profeta auxiliará o anticristo no seu governo mundial, porque aí o anticristo vai ter em si mesmo reunidos os poderes político,
econômico e religioso. Ele vai ter o domínio total do mundo todo em suas mãos. Poder político, poder econômico e poder religioso. Imagine um mundo governado por um homem cujo poder é dado pelo próprio Satanás, o dragão. Um homem reunindo todo o poder político sobre o mundo. E um homem reunindo todo o poder econômico e todo o poder religioso. O falso profeta, a besta que surge da terra, vai exigir que todos os povos, nações, prestem adoração a esse homem, o anticristo. Até uma imagem representando esse anticristo será levantada. E todos terão que prestar adoração a esse homem. Como nos tempos dos primeiros séculos da era cristã. Nos primeiros séculos da era cristã, o imperador romano era considerado um deus. Ele era o Senhor. E todo mundo tinha que dizer essa frase. Nero César é o Kyrios. Kyrios no grego quer dizer Senhor. Só que os cristãos jamais diziam que Nero César era o Kyrios, era o Senhor. Eles diziam, Jesus é o Senhor. E quando os cristãos dos primeiros séculos diziam que Jesus é o Senhor, eles estavam dando a sua cabeça a prêmio. Eles estavam declarando que eles estavam prontos para ser decapitados, mortos à espada. Porque Nero César exigia toda a adoração para ele e não admitia que houvesse qualquer outro senhor além dele. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca professares a Jesus como seu Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça eterna. Os primeiros séculos da era cristã, dizer que Jesus era Senhor, era estar se entregando à morte. E só quem era verdadeiro cristão podia dizer, Jesus é o Senhor. Porque Nero César não admitia nenhum outro senhor além dele. E nos últimos dias agora, queridos, esse anticristo, à semelhança daquele primeiro anticristo, que foi Nero César, vai exigir adoração para ele. Vai exigir que todos o chamem de Senhor, e que a nenhum outro chame de Senhor. E todo aquele que dizer que Jesus é Senhor, estará dando a sua cabeça a prêmio. É aí que virá a perseguição aos cristãos. Mas pastor, nesse tempo nós não vamos mais estar aqui, né? Nós vamos estar já no céu, né? Quem falou isso para você? Engano, ledo engano. Infelizmente, queridos, essa é a verdade. Nós, os cristãos, a igreja de Cristo, vamos estar aqui na terra sim. Eu falei lá quando nós estávamos no capítulo 7 do livro do Apocalipse, que naquela visão, João viu um dos anciãos lhe perguntar: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. João viu uma grande multidão no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E eles vieram da grande tribulação. Somos nós, a igreja do Senhor, que vai estar aqui na terra durante o império, o reinado, o governo do anticristo.
E no versículo 7 do capítulo 13, desse capítulo que nós estamos estudando agora, diz que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Aqui, olha, versículo 7 do capítulo 13, foi-lhe dado poder para guerrear contra todos os santos e vencê-los. E no versículo 10 diz: se alguém há de ir para o cativeiro irá, para a prisão. Se alguém há de ser morto, a espada morto será. A espada morto haverá de ser. Aqui está dizendo que é para nós não resistirmos ao governo do anticristo, porque ele fará guerra contra os santos e está destinado a vencer os santos. Entenderam, queridos? Por isso a palavra de hoje é uma palavra de perseverança. Versículo 10 está escrito: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Persevere na fé. Se você estiver vivo nesses dias aqui, persevere na fé. Quando chegar a espada, aquela hora em que você terá que decidir se Jesus é o Senhor ou o anticristo é o Senhor, e você declarar que Jesus é o seu Senhor, Senhor quer dizer dono, é o Kyrios, é o dono. Se você disser que Jesus é o seu dono, como Jesus espera que você declare, como Jesus espera que você escolha, faça dele a escolha como seu Senhor, você inevitavelmente será martirizado. Talvez você veja sua família ser martirizada na sua frente, seus filhos, esposo ou esposa, sendo decapitados na sua frente, e você entre a espada, tendo que declarar: declare aí que o anticristo é o seu dono. E você: não, Jesus é o meu Senhor. E você vai ter que resistir até o sangue. A palavra de hoje é uma advertência para que nós estejamos preparados para quando chegar esse dia. E vai chegar. Não sabemos se é daqui 1 ano, não sabemos se é daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai chegar, e esse tempo está próximo. Lembre-se que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele mandou que nós olhássemos para a figueira, quando ela começasse a florescer, seus ramos se tornassem tenros, era sinal que o verão está próximo. E o verão fala do nascimento do sol da justiça nesse mundo. A figueira já floresceu. A figueira representa o Estado de Israel, que se tornou novamente uma nação no ano de 1948. E Jesus disse que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas viessem a acontecer. Está você preparado? Prepare-se. E tem mais. O capítulo 13, olha quanta revelação no capítulo 13 do livro do Apocalipse, né? O capítulo 13 ainda fala da marca dessa besta. Assim como Hitler tinha a marca da suástica, assim como vários líderes mundiais têm a sua marca, o anticristo também terá a sua marca. E todos que se submeterem ao seu senhorio terão que ter essa marca. Há muita polêmica e discussão em torno dessa marca da besta. Será uma marca física, visível? Será um chip implantado na pele? Uma tatuagem? Um código? Um R-Code? Um código de barras? Antigamente acreditava-se que era o código de barras. O código de barras ficou ultrapassado, agora tem um R-Code. Tem um chip do tamanho de um grão de arroz. Alguns falam que é a vacina. Esqueça, não é a vacina não, tá? Pode tomar sua vacina se você quiser, se você sentir-se autorizado a isso. Mas não confie. Não confie na vacina para sua imunização, não. Confie somente no poder de Deus, tá? Se alguém quiser me perguntar particularmente a respeito da vacina, o que eu acho, se eu vou tomar ou não, pergunte particularmente a mim. Aqui eu não vou falar isso publicamente, não, para não influenciar ninguém. É da consciência de cada um.
Mas pergunte para mim no particular, o que eu acho. Esses dias tem me perguntado, pessoas têm me perguntado, pastor, estão dizendo que a vacina é o chip da besta. Eu falei, não, imagina, não é não. Isso eu tenho certeza que não é. A vacina tem outros propósitos, mas não é esse não, de ser o chip da besta, a marca da besta. A marca da besta será algo que as pessoas vão aceitar conscientemente, sabendo o que é. E pode ser, eu acredito, queridos, eu acredito que é uma marca visível, é uma marca física, sim. Porque muitos dizem, isso é uma marca simbólica. O Espírito, aqueles que são de Deus não tem uma marca neles, simbólica, que é o Espírito Santo, é um símbolo da presença de Deus na vida da pessoa. Então o anticristo vai ter uma marca simbólica, que é a aceitação das ideologias dele, que é a aceitação dos seus princípios, do seu governo. Essa marca vai ser no coração das pessoas, vai ser na mente, vai ser na submissão da pessoa ao governo do anticristo. Eu creio que não. Eu creio que além de ser uma marca interior, de submissão, aceitação às ideologias do anticristo, vai ser também uma marca visível. Porque o detalhe aqui, queridos, no versículo 16 diz, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, a receberem certa marca. Aqui está dizendo, na mão direita ou na testa. Se é uma marca simbólica, no interior da pessoa, por que então aqui está falando a respeito de mão direita ou na testa? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui está mostrando, queridos, que é uma marca física, visível. Eu não sei porque muitos teólogos, intérpretes da Bíblia, teimam em dizer que é uma marca não visível, que é uma marca, um símbolo interior, como é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo simbolizando a presença de Deus. Não é, é uma marca física, isso eu tenho certeza. A maioria dos teólogos, pastores e intérpretes da Bíblia estão aderindo a essa tese, que é uma marca interior, invisível, é uma aceitação da ideologia dele. Também, mas é uma marca física, porque aqui está dizendo certa marca na mão direita ou na testa, para que todo aquele que tem essa marca possa comprar ou vender. Quer dizer que eu vou chegar no mercado e vou dizer, olha, eu tenho a minha marca interior, então eu posso comprar, né? Vender. Não, eles vão querer ver a sua marca física. E aquele que receber essa marca do anticristo vai estar irremediavelmente perdido, condenado por toda a eternidade. Mas vai ser algo consciente, a pessoa vai receber conscientemente. Pode ser o chip do tamanho de um grão de arroz, pode ser algo que vai ser criado ainda muito mais sofisticado, mas vai ser uma marca física, sim. Vai ser. Porque ninguém vai poder comprar ou vender coisa alguma se não tiver essa marca do anticristo, na sua mão direita ou na testa. E por que na mão direita ou na testa? Pesquisas científicas têm chegado à conclusão que aqui é o melhor lugar, mão direita, para se implantar um chip, onde tenha todos os dados da pessoa, RG, CPF, endereço, tipo sanguíneo, remédios que a pessoa toma, alergias que a pessoa tem, filiação, enfim, todos os dados bancários principalmente. Por quê? Hoje em dia, queridos, está uma onda de roubos de celular. Os bandidos estão usando o celular das pessoas para esvaziar a conta bancária. Tome cuidado, querido. Não fique andando de bobeira na rua com o celular, preste atenção. Os bandidos aproveitam a ocasião. Tem acreditado? A ocasião faz o ladrão? Pois bem, eles gostam de pegar pessoas desprevenidas, desprecavidas. A pessoa anda
Na rua, já viu? Eu tenho visto pessoas andando com o celular assim no bolso de trás, para fora. Todo tranquilo, celularzão lá. Ou pessoas andando assim, conversando na rua com o celular. Vem um bandido e toma. E aí o bandido, que é muito avançado na tecnologia, ele consegue descobrir as suas senhas bancárias. E com o Pix fica fácil. Ele descobre ali a sua senha do Pix, a sua senha do banco, e já faz um Pix, transferindo todo o seu dinheiro para outra conta, rapidamente, em poucos minutos. Então, olha, cuidado redobrado. Por causa disso, aumento dos roubos. As pessoas hoje os cartões de crédito, débito são vulneráveis a clonagens. Os chips dos celulares, que podem dar acesso a outras senhas, são vulneráveis. Então, vão querer implantar esse sistema. Não, vamos fazer um sistema que todos os dados da pessoa fiquem na sua mão. Só vão poder obter aqueles dados se sequestrar a pessoa e fazer a pessoa lá pôr a mão na maquininha, no leitor do código, ou se cortar a mão da pessoa e levar para passar lá no código. Só que os cientistas já descobriram, se a mão for cortada e desligada da corrente sanguínea, o chip não funciona. E por que então essa outra opção na testa? Não tem pessoas que não têm as mãos? Não tem a mão direita. E muitas vezes não tem nem a mão esquerda. Então a opção vai ser na testa. Olha só, queridos. Então, eu creio por isso que será uma marca visível e física. Além, é claro, da marca interior, que é a aceitação da ideologia do anticristo. Já estamos caminhando para o final. Só mais 2 minutinhos para ver se eu concluo aqui. Mas ficou bem entendido, queridos? Se houver alguma dúvida, por favor, não saia com dúvida, me pergunte no final. Você que está assistindo pelo chat, está saindo hoje a transmissão? Está dando certo a transmissão? Você que está assistindo aí pela transmissão, deixe sua pergunta aí no chat da transmissão. Pastor, não entendi esse ponto que o senhor falou. Pastor, eu queria saber sobre isso, sobre aquilo. Eu sei que eu não falei no capítulo 12 sobre a mulher e o dragão. Bom assunto para a gente falar na semana que vem, se Deus assim o permitir. Quem é essa mulher e quem é esse dragão? O dragão você já sabe que é Satanás. E a mulher? Que é perseguida e é levada para o deserto, para ali ficar durante 1260 dias. Quem é essa mulher? Boa, né? Eu ia trazer nesse estudo também, eu ia dar uma introdução falando sobre isso, antes de partir para o capítulo 13, mas não deu tempo. Mas se você vier no domingo que vem, a gente pode falar sobre isso, se Deus assim permitir, amém? Se Ele me colocar uma outra mensagem no coração, eu falo outro, porque nem todo domingo eu estou falando sobre o Apocalipse, eu falo quando Deus está dando autorização, ok? Então, queridos, dito isto, palavra final de advertência: vigiem, tomem conta das vossas vidas, mais do que nunca, preparem-se, santifiquem-se, porque só podemos vencer essa guerra, essa batalha, em santificação. Em santificação, porque quando nós estamos santificados e na palavra, nós vencemos como Jesus venceu no deserto as tentativas de Satanás utilizando a palavra. Preparem seus filhos, transmita a palavra de Deus a eles. Isso, faz bem trazer as crianças à igreja, ainda que para as mães possa ser um trabalhinho, né, ficar correndo atrás da criança, não é não, viu? Sabia que enquanto a criança está aí, olha, ela está de ouvido ligado, ela está captando. Até esse pequenininho aí. Ele está captando a palavra, deixa ele vir, deixa ele correr pela igreja, deixa ele fazer barulho, deixa mesmo, mas ele está captando a palavra. Ah, esse é ovelha. Aí ó, esse é ovelhinha, tem quantos anos? 1 aninho e meio, já reconhece a voz do pastor. Quando a mãe coloca o celular para transmitir oração que a gente faz todo dia pela manhã e à noite, ele já sabe a voz, é o pastor. Olha, é a ovelha. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. É ovelhinha. E é mesmo, na natureza,
as ovelhas sabem quem é o pastor. Quando o pastor faz lá, vamos para cá. Pode ter 10, 20 pastores ali, com 10, 20 rebanhos. Mas cada ovelha reconhece a voz do seu pastor. Pode estar todo misturado. A hora que um pastor fala, para cá, ela já segue ele. Cada um segue o seu pastor. Isso Jesus fala com relação também à voz de Deus. Se nós somos ovelhas do seu rebanho, ouvimos e reconhecemos a voz do nosso pastor, que é Cristo. Mas terrenamente, humanamente falando, as ovelhas, animais sabem, reconhecem a voz do pastor, amém? Então, queridos, tá aí. Isso prova que as crianças estão ligadas. Ele pode estar correndo para lá e para cá, pode estar desligado, mexendo no brinquedo, mas eu tenho certeza que partes dessa palavra ficaram e vão ficar no coraçãozinho dele. Eu fui criado na igreja, queridos. Eu nasci no meio de uma reunião de oração. Eu até hoje lembro de palavras que o pastor falava no púlpito. E eu tinha lá meus 3 ou 4 anos, eu lembro. Não é perdido. Ah, não tem escolinha, as crianças não vão aprender nada. Mentira, aprende no culto, sim, aprende. Eu lembro. No meu tempo não tinha escolinha. Era 3, 4 anos sentado ali no banco da igreja, no banco ali no meio do culto, ouvindo a palavra do pastor. E muita coisa eu aprendi. Eles aprendem. E aproveite, mães, pegue seus filhos em casa, antes de dormir, na hora da refeição, ensina eles sobre a oração, ensina eles a dar graça a Deus por tudo, ensina eles dizendo que tudo na nossa mesa vem de Deus, porque a ideologia comunista, a ideologia do anticristo, toda ideologia contrária a Deus, vocês sabem que o comunismo, o marxismo é uma ideologia contrária a Deus, né? E que o anticristo vai reunir, vai agregar no governo dele toda ideologia que é contrária a Deus. Para o comunismo, queridos, tudo vem do governo, não existe Deus, tudo é o governo é Deus, e eles incutem isso na cabeça da criança desde pequeno. Por isso que nós, os pais, temos que incutir na cabeça das nossas crianças que tudo vem de Deus. O papá que está na mesa, o alimento vem de Deus. Aproveite aquele momento da refeição para dizer, vamos agradecer ao Pai do céu pelo alimento. A gente faz isso em casa com meus netinhos. Minha netinha de 2 anos já ora. Falou, quem vai orar? Ela, eu. Aí ela, Papai do céu, papá, amém. Ela está dizendo que agradece ao Papai do céu pelo papá, porque vem dele. Na hora de dormir, leve seus filhos a orar. Fala, ó filho, vamos orar para que o Papai do céu nos dê a proteção. Porque se o Papai do céu não guardar a nossa casa, não guardar o nosso sono, não adianta termos toda a segurança, em vão vigia o sentinela. Leve seus filhos a esse conhecimento de Deus. Porque vejamos, queridos, última palavra de advertência. E se os nossos filhos for esta geração que vai estar cara a cara com o anticristo, será que eles vão ter forças, perseverança para resistir ao domínio do anticristo? Será que vão ter? É a pergunta que eu faço. Será que o seu filho, a sua filha, vão ter força para resistir ao domínio do anticristo? Será que o ensinamento que ele recebeu na sua casa, quando criança, será suficiente para ele ter essa força para resistir ao anticristo? Pai e mãe, você está transmitindo os princípios da palavra de Deus para os seus filhos, para que eles possam ser essa geração que vai estar cara a cara com o anticristo e vai resistir ao seu domínio? Pergunto eu. Responda você e Deus. Seus filhos terão essa preparação? Porque eu acredito, queridos, que essa geração atual é a geração que vai estar cara a cara com o anticristo. Não estou marcando data, nem hora, nem dia, nem mês, nem ano. Mas eu acredito que essa é a geração da hora final. Pense nisso. Prepare seus filhos. Eles precisam estar embasados na palavra.
Eles precisam estar fortalecidos aqui, para que você cumpra a sua missão, essa gloriosa missão que lhe foi destinado, como pai e mãe. Vamos orar? Fique à vontade, pode deixar chorar, brincar, correr. Aqui nós não proibimos nada, pode ficar, as crianças aqui são livres, pode fazer o que quiser, não se machucando, tá tudo livre, tá bom? Porque a Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Vou pedir até pro meu filho essa semana concluir finalmente aqui o quartinho das crianças, a salinha das crianças, colocando, o som já está aí, já está instalado, é só colocar a caixinha, depois a gente coloca já para a noite a caixinha de som ligado aqui na mesa, para que as mães possam ouvir o culto lá de dentro. Se tiver que fechar a porta, fecha e já fica ouvindo lá de dentro, deixa as crianças brincar. Só está faltando o ar-condicionado, já está comprado, só falta instalar, tá bom? Me perdoe porque essa displicência não tem instalado o ar antes, mas agora como está frio, né, tem ventilador, já pode usar aí à vontade, tá bom? Vamos colocar alguns brinquedinhos lá, aí deixa as crianças correr, brincar, pular, não vai se machucar lá dentro, e as mães vão estar ouvindo também a palavra através da caixinha de som ligada lá, tá bom? Então próximo domingo, se Deus quiser, ó, já tem a caixinha de som ligada lá dentro, pode fechar a porta, pode deixar as crianças deitar e rolar à vontade ali dentro, tá bom? Deus abençoe a todos, mas não deixe de trazer seus filhos aí à igreja, não deixe não, tá bom? Ainda que não tenha escolinha por enquanto, caso esse problema da pandemia, aglomeração, as crianças vão ficar todas juntinhas, às vezes vem uma criança gripada, vem com algum vírus e vai transmitir para outros, porque eles ficam juntos, não tem como ter o distanciamento, né? Tá bom? Mas enquanto isso, cada mãe ali segurando a criança ali dentro, se tiver que segurar ali dentro por algum tempo, não tem problema não. Queridos, vamos orar? Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos faça fortes para resistirmos a esse tempo que está chegando, a esse tempo que está próximo e que nós teremos que enfrentar. Se tivermos que enfrentar esse tempo, que possamos enfrentar fortalecidos no poder e no amor de Cristo. Amém? Senhor Deus, guarda-nos nesta hora da provação. Guarda-nos nesse momento final. Guarda-nos, ó Pai, de passarmos, quando tivermos que passarmos por tudo isso que a Tua palavra nos diz que nós passaremos. Fortalece a cada um, fortalece esses pequeninos, Pai. Essas crianças que com certeza vão estar vivendo esse tempo da hora final. Faz com que cada palavra que caia no coraçãozinho deles, ou transmitida aqui nos cultos, ou transmitido pelos seus pais, possa cair no coração dessas crianças, desses pequeninos, e encontrar um terreno frutífero, um terreno fértil, através do qual venha germinar, florescer e frutificar, Pai. Faz a Tua obra em cada coração e em cada vida, Pai. Dá da Sua graça, do Teu poder sobre cada um. E assim possamos estar fortalecidos, vigilantes e preparados para tudo o que vier. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vai lá, quem tiver que fazer o almoço, quem tiver que preparar a comida, tá? Vai bem em paz. Deus abençoe. Deus abençoe a tua oferta, a tua contribuição. Quem está assistindo aí pela transmissão também pode fazer a sua oferta, a sua contribuição, através do chat, através aí do nosso Pix, tá bom? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.